Shalom, shalom, Leculam, paz seja convosco, o paz esteja com todos. Estamos iniciando mais uma porção da Parashá Vaishep, um estudo maravilhoso, como está sendo desde a primeira aliá até agora. Agora é a quinta aliá. Sejam todos bem-vindos a essa sala maravilhosa, como é dito. Plataforma Zoom, a sala da sinagoga virtual, Talmudei Torá, Sina, Congregação Israelita da Nova Aliança. Hoje são 22 de Kislev do ano 5786, 11 de dezembro de 2025. Paraxá, como já disse antes, Vaishep e habitou com leitura integral no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1, e vai até o capítulo 40, verso 23. Porção para hoje, quinta aliar. No mesmo livro, Gênesis, sendo o capítulo 39, verso 1, até o versículo 6. Temos também a Haftará, que está baseado no profeta Amós, o capítulo 2, verso 6, e vai até o capítulo 3, verso 8. E na Brit Hadachá, Aliança Renovada, Matitiahu, o livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, até o versículo 6. Da quem Yosef, nosso comparador de hoje, já está aí presente, que é a partir de agora, e dará continuidade. Fica à vontade, meu amado. Shalom, shalom. Shalom, meus queridos aqui. É uma satisfação um dia estarmos juntos aqui para aprendermos ensinamentos maravilhosos, conselhos do Eterno. Estamos nos dias, podemos dizer, próximos, né, da festa de Hanukkah, a festa de dedicação do Beit HaMikdash, que foi profanado pelo um império pagão. O Eterno tem usado o nosso povo para resgatar a nossa fé, nosso legado, né? Purificando o templo e voltando toda a ritualidade conforme a determinação através de Moshe Rabbeinu. Estaremos logo comemorando, será no domingo à noite, né? Domingo para a segunda, primeiro dia, que são 8 dias de festa, né? Uma festividade para recordarmos os milagres, sutis milagres que o Eterno tem feito no meio do nosso povo nos dias de Macabeus. Milagre mesmo ele enfrentando um grande exército, né? Milagre que o Eterno tem atuado na vida daqueles homens, apesar da limitação, que era um pequeno exército, né? Comparando com o exército da Grécia, né? Que eram homens mais preparados, mas o Eterno tem usado nossos irmãos para derrubá-los, né? E resgatar, reconquistar nossa cidade de Jerusalém. Bem, vamos entrar hoje na Paraxá, conforme mencionado pelo Bruce, e vamos então fazer uma leitura, uma breve leitura, né? Leitura curta, mas de grande significado espiritual. Yosef foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Eterno era com Yosef, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus
era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim, Iosif achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Eterno abençoou a casa do egípcio como de Iosif. E a bênção do Eterno estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E Potifar deixou tudo na mão de Iosif, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, Iosif era formoso de porte e de semblante. Amém. Baruch Hashem, né? Aqui é a leitura da sexta, ou melhor, da quinta, aliás, na verdade, né? Que a gente vai expor. Eu quero tecer algumas considerações, alguns comentários que foram expostos na terça-feira, na terceira aliá, pelo Rosh Eudá e o Moshe, o Morei Moshe, que foi realmente muito profundo nos seus ensinamentos, muito importante para nosso enriquecimento espiritual. Eu quero fazer um link, eu quero fazer, na verdade, um reforço, né? Uma implementação, um cumprimento da palavra do nosso Moré Moshe, tudo que referente ao que Yosef viveu, o que ele teve que passar para, de fato, estar capacitado, apto para assumir uma importante missão, né, de ser, podemos dizer, salvador do mundo daqueles dias. Né? Grandes poderes que estão na mão de um homem e ele tem que passar realmente por grandes provas, né, para exercer com fidelidade a missão que o Eterno tem lhe outorgado, tem lhe confiado. Assim como o Eterno tem confiado na mão do nosso grande tzadik, Yeshua, nosso rabino, que teve que passar por uma prova de fogo que nenhum homem do mundo poderia passar, porque o que ele iria assumir, que nenhum homem do mundo iria também assumir, não tem a capacidade de assumir, né? A responsabilidade de salvar o mundo, né? Salvar todos aqueles que o crê, que abraçaram a nova aliança, os que de todas as gerações, desde dos tempos de Adão, desde o pecado que quando veio existir no mundo, né? Então vejamos a missão de dois salvadores que estamos falando aqui, né? Yosef, que representa a sombra, né, do Mashiach, Yeshua, sendo o salvador do mundo daquela época, que o mundo, na verdade, foi para o Egito em busca de mantimentos, né, de comida. Sem a comida ninguém sobreviveria, não é verdade? Tá? E foi traído também com seus irmãos, muito semelhante a mim. Essas ambas personagens, né, tem uma ligação muito próxima, muito parecida, né? E assim como também vendido pelos seus irmãos, da mesma forma que Yeshua, podemos dizer Yeshua ben Yosef, né? Quando fala Yeshua ben Yosef, se fala a sombra, né? Esse grande jovem, Yosef, viveu
teve uma ligação, muita aproximação, muita semelhança com a vida de Yeshua. Lógico que Yeshua tem uma supremacia maior, muito maior, muito mais elevada de todos os tzadikim, né? E o próprio Yosef precisava da missão ser bem-sucedida do Yeshua, né? E todos os outros, toda a geração, na verdade, todos os homens carecia. Só aguarda um pouquinho aqui. Todos os tzadikim precisava, carecia do sucesso do trabalho de Yeshua, nosso rabino, tá? E falando nisso aqui, é uma coisa que eu quero tocar com vocês, e o Moshe falou coisa muito interessante, sobre tudo que Yosef viveu, teve um propósito, de fato, né? Foi predestinado por Deus, né? Predestinado através das ações, das nossas, das escolhas dos seus irmãos e da forma que Yosef carecia que os seus irmãos executassem, que de fato deveria ter feito. Tá? E, na verdade, os irmãos de Yosef fez um favor para, não somente para Yosef, mas para o mundo daquela época. Porque através das ações, das mais ações, entre aspas, né, de seus irmãos, é que Iosif teve que chegar o que chegou. Iosif precisava, certo? O Eterno predestinou que Iosif vivesse, passasse por essa experiência. É uma coisa que eu estou tocando aqui, alguém pode dizer predestinação, tal, como que é isso, né? Como que pode casar entre predestinação e o livre-arbítrio, né? São duas coisas distintas, são diferentes, tá? Eu quero aqui expor para vocês a base do que é, de fato é a predestinação, usando as palavras de um grande e justo, outro tzadik, Shaul Hashaliach, tá? Para a gente desenvolver mais sobre esse assunto, ligando com o que Yosef viveu, tá? Numa síntese geral. Está em Romanos 8. Estou compartilhando para vocês. Não estou compartilhando, né? Não. Não, rapaz, por isso. Está muito estranho aqui. Deixa eu compartilhar então para vocês um texto que está em Romanos. Ok, agora está? Tá, Tá, né? Pronto, agora vai ficar melhor. Ok. Romanos 8, a partir do versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que maravilha, né? Essa aqui já nos leva já o que Yosef viveu, né? Tudo o que aconteceu ali, né, foi para o seu bem. E para nós, que muitas vezes, quem está vivendo, que está na pele, não compreende isso, né? Principalmente quando a gente está na carne, podemos dizer, né? Começamos então a murmurar, reclamar das coisas que estão difíceis, emprego, saúde, tantas coisas né, que nossa vida está subalterna, né? Subalterna.
Mas saiba que essa palavra aqui, ela era para quem realmente tem uma visão que eu acredito que todos nós temos, né? Todos que têm um propósito de fato de servir ao Eterno, né? De permanecer fiéis até o fim, certo? Vai entender essa mensagem, que todas as coisas que contribuem juntamente para o bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus não vai ficar reclamando, murmurando da vida, né? Como aconteceu com o nosso povo lá quando saiu do Egito, reclamando, murmurou, né? Tentou o Eterno 10 vezes e terminou então não tendo direito à terra prometida, certo? Aí ele continua dizendo: porque o que Dantes conheceu também os predestinou. Aqui está a palavra, né? E muitos parecem só antagônicos, né? Antagônicas. A predestinação e o livre-arbítrio, né? Mas não são, né? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que da fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bem, vejamos. Para o Eterno predestinar, antes o que aconteceu? O que foi preciso acontecer antes? Ele conheceu todos aqueles que ele os predestinou. O Eterno nos conheceu antes de nós existirmos. Isso é possível? Alguém duvida disso? Não, né? Lógico que não. O Eterno conhecia as nossas intenções, a nossa, aqui a intenção, né? As nossas intenções, antes de a gente existir. O Eterno sabia que nós tínhamos um propósito de servi-lo. O Eterno sabia que nós iríamos amá-lo. Mesmo na ignorância, mesmo errando, mesmo contrariando a sua vontade, mesmo distante do seu caminho. Mas o Eterno lá, no profundo, sabia algo que nós mesmos não sabíamos, né? Lá bem profundo, nossa alma, o Eterno via coisa que para nós, né, nem imaginávamos. O Eterno nos conheceu antes de sermos gerados. Mas precisávamos passar por alguns caminhos, assim como passaram nossos irmãos, como Iosif passou. O Iosif foi predestinado. O Eterno usou seus irmãos para eles, para quê? Para que o que acontecesse? Para que ele recebesse a imagem, veja só, porque antes nos conheceu e nos predestinou, estou trazendo para a nossa linguagem para ficar mais fácil, para ser conforme a imagem de quem? A imagem do seu filho. Por que do seu filho? Por que da imagem do próprio Deus, de forma direta? Deus não passou por nenhum sofrimento. Quem passou foi o filho. O filho que viveu, que teve a prova, teve sofrimento, teve dores na semelhança dos seus irmãos, a semelhança daqueles que o Eterno predestinou. Então, não tinha um outro ser que poderia ser o modelo, o exemplar para todos aqueles que amam, né, que reconhece que tudo que viveu nos seus abatimentos, no seu sofrimento, nos momentos de traições, né, nos momentos mais difíceis, de dores, certo? Reconheceu que tudo isso é para o seu próprio bem, para o nosso bem, né? Cada um de vocês aqui que estão presentes nesse momento, né, aqueles que ainda hão de assistir esse trabalho,
né? Todos nós tivemos uma experiência de vida, todos nós passamos por situações difíceis, na verdade, adversas, certo? Isso foi predestinado por Deus para nos preparar, certo? Para nos preparar, tá? E o livre-arbítrio está na questão das nossas escolhas. Isso é algo autônomo, é autonomia, né? Da nossa autonomia. O Eterno não vem interferir nisso. O Eterno nos prepara. Isso ele pode preparar, ele pode controlar, podemos dizer, como Iosif, ele, pela vontade dos seus irmãos, é que matasse, mas o Eterno então, controlou, esse, né, deu podemos dizer, equilibrou, né? Trouxe certo controle para não ultrapassar o limite. O Eterno fez isso um bom meio para não ultrapassar, porque eu teria que viver. Teria que viver. Era Iosif que seria o homem que queria salvar o mundo naquela época. Não seria outra pessoa, seria ele. Tá? Mas para isso, ele foi predestinado a passar por todo aquele sofrimento, tá? Aquelas situações que nós sabemos, tá? Começando com no celular, depois foi sendo vendido, né, por seus irmãos, depois foi preso, né, acusado de estuprador. Mesmo assim, o Eterno controlou para que ele não fosse morto, porque ele, segundo a lei, tá, para a pessoa que violenta as mulheres, segundo a lei, era morto. Tá? Mas qual foi a sentença? Qual foi a sentença? Foi prisão. Tá? Por quê? Porque através das atitudes de Yosef, né, conjugando com aquilo que o Eterno predestinou, através da sua atitude, o seu Senhor não teve coragem de decretar a pena de morte. Não teve a coragem, ele não viu motivo para decretar a pena de morte contra aquele justo. Profundo, eu acredito que muitos pensam assim que, que o seu senhor não acreditou na sua mulher. Né? Não acreditou. Eu penso assim, porque ele viu, e Iosef era impecável, era um homem formoso. Quando fala formoso, era um homem perfeito. Seu semblante, né? Sua alegria, sua paz era radiante. Ele transformou o inferno em um paraíso. Quando ele foi preso ali, né, aquele local, como o Orochi Mordecai, foi muito inteligível, né, quando falou que era um lugar repugnante, ó, né, sujo, né, não tinha disciplina, não tinha horário, eu acredito, a alimentação era horrível, né, tudo era precário. E Yosef chegou devagarzinho, foi conquistando. Não foi de um dia para outro, gente. Ele viveu 2 anos ali naquela prisão. Dia após dia ele foi conquistando, né? Foi demonstrando a sua habilidade, né? O seu temor ao Eterno. Tá? Então, continuando aqui, não quero me estender muito, certo? E aos que predestinou, também este chamou. Né? E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. É o que nos deu a glória. Né? O que é a glória? Deu poder, e está em nossas mãos o poder. Né? Está em nossas mãos o domínio. Mas para tudo isso, para chegar a este ponto, é necessário passar por todos estes estágios. Né? O Eterno nos conheceu, o Eterno preparou um caminho para cada um de nós tivemos uma experiência, que é chamado, o Eterno nos predestinou, cada um de nós vivemos uma experiência, vivemos uma situação, né, para que nos aprimorássemos, para que fôssemos aprimorados, tá?
e para que possamos alcançar, né, a imagem, a, a imagem do Mashiach, tá? E ele diz aqui ainda: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Eterno foi por muitos homens num momento totalmente desfavorável, num momento totalmente desfavorável, o Eterno foi com eles, porque eles permaneceram fiéis, e nós servimos o mesmo Deus, nós servimos o mesmo Deus. O Eterno não mudou, ele é imutável, a sua misericórdia é infinita, ela permanece para todas as gerações. Quem irá nos condenar? Né? Quem irá nos sentenciar à morte? O que irá? Eu quero simplificar essa leitura, se vocês quiserem ler com, com mais tempo, tá? Essa passagem, leiam, tá? Mas devido à nossa limitação, eu vou sintetizar aqui. Quem irá nos condenar? Quem nos fará separar do amor de Deus? Quem? A tribulação? A perseguição, a fome, a doença, a nudez, traições. Quem é que nos fará ser separar do amor de Deus? Quem nos fará? Hum? Qual ser, qual potestade deste mundo que nos fará desistir? Não, basta, não dá mais. Não dá mais para suportar. Chegou, ultrapassou as minhas forças. Existe isso? Não existe isso. O que pode existir é que nós não exercitamos a nossa fé. E o que pode existir é a nossa falta de confiança nas providências, no auxílio do Eterno, né, sobre nós. A falta está em mim, na verdade, se eu vier me afastar do caminho do Eterno. Tá? Aí no, no versículo, é, deixa eu ver aqui no 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O Eterno entregou seu próprio filho para nos resgatar, para nos salvar. O preço foi alto para o Eterno. E como que ele vai abrir mão de nós? Né? Como nos dará também com eles todas as coisas? Como que o Eterno vai abrir mão de nós? O Eterno não abre mão de nós de forma alguma. Nós que abrimos, nós que fugimos do Eterno. Ele não vai fugir da gente de forma alguma, porque o preço foi precioso para ele. Quem comprou de vocês aqui algo muito importante, algo muito caro, certo? E jogou fora, jogou, desprezou, né? Faz sentido, não faz sentido. Né? Qual é a mãe que tem um amor por seu filho depois de 9 meses, né, de dores, de parto, de sofrimento? Né? Qual é a mãe do mundo que realmente quer mãe, na verdade? Né? E ao nascer a criança e desprezar, não quer saber mais da criança. Qual é a mãe, de fato, mãe que tem zelo, que tem amor, vai fazer isso? Nenhuma mãe do mundo. Mãe mesmo, tá? De forma alguma. De maneira nenhuma. Entendeu? Então, eterno. Deixa eu fechar aqui essa página aqui. Deixar de compartilhar. Estou compartilhando ainda, né? Eu não estava compartilhando, né? Ainda está. Ainda está? Deixa eu ver aqui. Tá. É, vejamos o que quanto é tão importante, e eu se ver quando ele saiu da sua casa, com 17 anos de idade.
Você vê o quanto de preparo este jovem tinha. Tinha 17 anos de idade. Viveu, foi traído por seus irmãos, sofreu, né? Permaneceu fiel, foi vendido como escravo. De escravo, ele passou a ser mordomo. É bom frisar isso, que não foi diretamente ser mordomo, tá? A Torá, né, ela mostra assim, simplificado, porque se contar toda a história, como ele viveu, tal, aí não tinha, né, página para a gente, era infinita página para a gente estudar a Torá. Então, simplificou, tá? Então, ele não foi diretamente ser mordomo. Você acha que de escravo ia direto para ser mordomo? Não foi. Ele viveu como escravo. De escravo, ele se tornou destaque, né? Se destacou entre os escravos. Está baixo o som? Né? Se tornou, deixa eu ver aqui. Ok. Então, o que acontece? Ele se tornou destacado entre os escravos. E Iosif foi preparado, veja só, com seu pai o preparou. Veja o caráter que, a semelhança que tinha entre Jacob, nosso patriarca, e o seu filho Iosif. Muito parecido o caráter. Né? Jacob, quando foi morar, quando o nosso patriarca foi morar com Lavão, Lavão ficou próspero através do trabalho de Yaakov. Entendeu? Então, Yaakov e Yosef tinham um caráter, tinham uma personalidade muito semelhante ao seu pai. Veja a importância, gente, veja a importância do exemplo dos pais. Tá? E Yosef se destacou, ele se tornou, ele era um homem ilustre, um jovem, né, ilustre, certo? E sabia administrar igualmente ao seu pai. Tudo que ele tocava, tudo que ele trabalhava, o seu servo se tornou próspero, ficou mais rico, na semelhança de Lavão, né? Então, Jacob foi traído, seu irmão queria o matar, certo? E ele fugiu, né? Uma coisa e Iosif também foi praticamente também seus irmãos queriam matar, né? Mas ambos não reclamaram, ambos compreenderam que existia um propósito divino, confiaram no Eterno. Certo? Eram homens que eram realmente levados, como eu fiz a leitura, na leitura você vai ver lá, que eu acho que eu nunca cheguei a ler ainda, em Romanos, que era como um ovelha levado para matadouro. Né? E lá em Romanos mesmo fala, em Romanos 8, né? Que eu fiz a leitura, na verdade não cheguei a fazer toda a leitura por causa do tempo, porque é muito riquíssima aquela passagem, né? E ia dialogar mais argumentos e terminar até atrapalhar um pouquinho, porque é muitas informações e pode até não ter uma eficácia, né? Uma eficiência, certo? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, uma coisa que eu queria que vocês fixassem, fixassem na mente de cada um, não somente de você, mas a minha, principalmente a minha, tá? De todos nós. Tudo que nós vivemos, tudo que é para o nosso bem, nada que vem de fora poderá nos corromper, nos contaminar. Isso Yeshua nos ensinou isso. Qualquer coisa que vier de fora não tem o potencial, não tem a capacidade para nos contaminar. Agora, entretanto, as coisas que saem da gente é que poderá nos contaminar, é que poderá nos corromper. Entenderam? Se nós compreendemos isso, nós seremos os homens e as mulheres mais felizes da face da terra. Mas, na verdade, nós somos. E seremos muito mais ainda quando for revelada, né, o Salvador do mundo, nosso Machia, Yeshua. E o mundo, então, irão
terão que reconhecer a nossa soberania, tá? Para o Hashem. Shalom, um abraço a todos. Desde já, Shabbat Shalom.